Uma coisa que tem me preocupado bastante, que as pessoas de esquerda, muitas delas, pelo menos da minha bolha, cada dia que passa estão mais confiadas do IBGE, da lisura dos dados, e eu não entendo o porquê, realmente não entendo. Se você aí é uma dessas pessoas, me diga o porquê que você tem medo do IBGE estar sendo manipulado. E eu pergunto uma coisa pra você, você tá com medo porque pessoas de esquerda estão dizendo que tá sendo manipulado? Porque eu sei quem são as pessoas de esquerda, não tem interesse aqui de estar explanando esse tipo de coisa aqui, mas eu sei, não dizer nomes, né? Mas eu sei que tem pessoas aí associadas da esquerda radical que ficam dizendo que o governo Lula tá manipulando os dados, né? Eu quero que você olhe para essas pessoas e se pergunte qual é o interesse dessas pessoas em estarem divulgando teoria da conspiração contra um instituto sólido de reputação ilibada que é o IBGE. Reputação ilibada. A gente tem desde sempre dados consolidados do IBGE que ninguém bota em xeque, nem instituições do exterior que se baseiam no IBGE para coletar informações para os seus próprios bancos de dados. Ninguém põe em xeque no mundo todo, no mundo inteiro, ninguém põe em xeque, ninguém sério põe em xeque a lisura dos dados do IBGE. Se você entrar aqui no IBGE, você entra e consegue pegar os dados aqui. Em algum momento eu pretendo fazer um vídeo mostrando como faz isso. Inclusive, se você tem interesse nesse tipo de vídeo, me avisa aí, porque aí eu faço. Tô pensando em fazer sites que você pega dados de economia, tô pensando em fazer também. E vai ser justamente isso que eu vou falar especificamente dos dados aqui do IBGE. Você pega aqui, entra em dados e você, dentre outras coisas, você consegue entrar em certas coisas. E você consegue ver aqui, por exemplo, PNAD contínua. Aí, por exemplo, você pega aqui, PNAD contínua, você entra aqui, você lê o que é PNAD contínua, aí ele explica. Visa acompanhar as flutuações trimestrais e evolução no curto e médio prazo, pipipipopopó, periodicidade das divulgações, explica tudo direitinho, quais são os temas, qual é isso, qual é aquilo. Vou aumentar aqui um pouquinho. E aí você pega aqui, ó, e tem série histórica, microdado, cara. Você pode pegar, por exemplo, conceitos. Aí você pega conceitos e métodos e ele explica aqui, ó. As informações a seguir descreve o método estatístico. Aí tem aqui, ó, informação geral, você clica. Qual é o objetivo? Qual é o tipo de operação estatística? Tipo de dado, periodicidade, público-alvo. Qual é a metodologia? A pesquisa realizada através diz como é feito. Tem aqui os temas. Aí você, meu irmão, isso aqui você entra em tudo. Você clica aqui nesse negócio aqui, ó. Você entra lá para olhar também. Aí você vai entrando nas coisas, você vai procurando o IBGE desemprego, o que é desemprego no IBGE, o desemprego é tal coisa, assim assado, aí assim cozinhado, vai mostrando, entenda o método da PNAD contínua, aí isso aí eu já mostrei aqui, mas existe até podcast do IBGE, cara, acredita você, que eles têm podcast, aí fala lá, olha, PNAD contínua, aí leva o especialista do IBGE, aí mostra, aí faz isso, e faz aquilo, e aí você aí de casa olha pra mim e diz, Luan, mas eu ainda assim, eu desconfio. Meu querido, diga pra mim, por que você desconfia? Vamos pensar o seguinte, né? Vamos pensar o seguinte. Por que é que ninguém questiona no mundo inteiro? Ninguém questiona. Ninguém sério, tá? Tô falando de gente de conspiração, não. Tô falando desses perfis estranhos aí de internet que estão aí, ó, botando minhoca na sua cabeça, não, tá? Tô falando desse tipo de gente, não. Eu não tô falando de gente que tá fazendo isso na direita para ser antipetista e nem de esquerda para ser antipetista, para querer aí, num sonho aí ser o PT2, né? Um devaneio, esse pessoal acha que vai substituir o PT, aí começa a soltar a teoria da conspiração de que o IBGE não tem lisura, aí começa a atacar o Márcio Postman, começa a atacar qualquer coisa que é feita no IBGE. Esse pessoal, inclusive, não fazia isso na época do Bolsonaro, nem os de direita, nem os de esquerda. Então eu te pergunto, você realmente tem certeza que você vai engolir essa garoba dessa galera? O IBGE não tá fraudando nada, cara. O problema do IBGE, pra muita gente, é o seguinte. Quando o dado, ele não fala aquilo que a gente gostaria que ele falasse, é fraude. Se fala aquilo que a gente quer, aí tá certo. Aí, quando fala o que a gente quer,
Aí diz assim, agora nem o IBGE conseguiu mais fraudar, não estão conseguindo esconder, que é como se tivesse a galera do IBGE puxando uma corda assim, né? E do outro lado alguém, não, eu vou mostrar. Aí de repente naquele mês o PIB, ele foi ruim, aí o cara que quer mostrar a verdade puxou com mais força, né? Aí de repente saiu um pouquinho a verdade, aí o cara, tá vendo? Nem o IBGE conseguiu mais esconder o PIB que foi ruim, né? Quando acontece. Em casos que aconteça, que não tá, no momento que eu tô gravando esse vídeo, não estamos ruins. Então, assim, percebam que tanto esquerda quanto direita, que são antipetistas, quando eles querem falar mal, eles pegam um dado positivo e diz, o governo está omitindo fatos. Por exemplo, o pessoal costuma fazer de esquerda, por exemplo, é questionar a metodologia quanto a desemprego, né? O pessoal pega e diz, ninguém fala de que boa parte desses empregos aí são empregos que nem certas pessoas gostam de dizer, emprego merda, né? O que é um emprego merda, né? Pra você, o que é um emprego merda? Primeiro que eu gostaria que a partir de hoje você não chamasse o emprego dos outros de emprego merda, tá? Você não sabe como isso vai atingir a mente da pessoa que vai escutar. E segundo que tem muita gente que tá muito feliz com esse emprego que você disse que é merda, tá? Tem gente que tá muito feliz. Informalidade. Ninguém esconde informalidade não, cara. A metodologia não mudou. A metodologia é a mesma, inclusive, da época do governo Bolsonaro. A informalidade é um problema crônico no Brasil e ninguém esconde. Ninguém esconde. O problema é que o pessoal de esquerda, que quer ser o PT2, né? Eles tendem a procurar chifre em cabeça de cavalo, né? Começa a procurar bigode em cabeça de sapo para olhar e dizer, olha, isso aqui é um grande problema, então é óbvio que o IBGE é uma farsa. O IBGE é uma farsa e beleza, prove que o IBGE é uma farsa. Porque tem países do mundo inteiro que usa os dados do IBGE e não questionam que o IBGE é uma farsa. Não há questionamento. Não há questionamento. O IBGE não era uma farsa na época do governo Bolsonaro. Ele é uma farsa na época do governo Lula. Por quê? Porque os dados agora são mais positivos, é isso, né? Cara, veja, o que une a esquerda antipetista e a direita antipetista é o antipetismo, né? É o antipetismo, obviamente. Então, assim, tudo que o governo PT fizer de bom, que o dado for positivo, ele não quer que seja positivo. Porque para corroborar com a ideia que ele tem que o PT é o mal na Terra, um mal encarnado, é o Satanás encarnado na figura do Lula e do Haddad, né? Que agora o Haddad não tá mais, mas do Haddad também. Ele vai querer que o dado seja negativo. Por quê? Porque ele vai querer dizer, olha aí, o PIB tá ruim, aí não tá. Eita, aí inventa, né? Quantos aí programas aí jornalísticos ficam dizendo que eu já vi aí print rolando de que estamos em recessão técnica? Não estamos. Nunca estivemos dentro do Lula, não. E aí o pessoal gosta de inventar coisas, né? Gosta de inventar coisas. Porque se você não consegue, com dados, provar que o governo tá ruim, ou você mente dizendo que tá ruim, porque tem muita gente que não vai procurar os dados, ou você diz que o dado foi manipulado, né? Ou você diz que o dado foi manipulado. E, curiosamente, esquerda e direita falam a mesma coisa. Maquiagem nos dados. Maquiagem nos dados. O argumento é igual, tá? O argumento é igual dessa esquerda e dessa direita. Então, eu peço para você que pensa que o IBGE não é uma fonte de dados segura, coloque na sua cabeça o seguinte. Essas duas frentes aí, políticas, esquerda radical e direita bolsonarista, elas em comum têm um antipetismo e elas estão com os mesmos argumentos. Por que elas estão com o mesmo argumento? Nisso elas têm o mesmo objetivo. Minar a popularidade do governo, fazer com que você que está em casa comece a questionar, olha, então eu tô sendo enganado. Tudo aí que tá aparecendo, desemprego mínimo histórica, na verdade, a maioria tá informal. Aumento de emprego, né? Não é que o pessoal tá aumentando o emprego. Na verdade, o pessoal, ele tá indo pra informalidade, o que é uma mentira. Tem dados que mostram que existe quantidade recorde de emprego, carteira assinada. Então, repense. Vamos pensar um pouquinho, tá? Vamos pensar um pouquinho, bota a mão na sua cabecinha. As eleições estão chegando aí. Não vá fazer besteira, tá? Não vá fazer besteira, beleza? Gostou desse vídeo? Então curta, se inscreva. Você concorda comigo? Você discorda? Se você discordar, você tá errado, independente do que você disser. Mas se você discordar e quiser dizer porque você discorda, você diga aí. E se você concorda,
Aí que você tem que dizer mesmo, porque eu quero saber se você concorda e eu quero coisas positivas aqui, porque eu sei que vai ter coisa negativa, a galera me xingando, né? Às vezes acontece. Então, me ajuda aí, né? Vamos impulsionar esse algoritmo. Se inscreva, tá? Se inscreva, ativa o sino. Seja membro para você receber conteúdo antecipado e exclusivo quando sair. Hype o vídeo, hype o vídeo. Beleza, gente? Valeu aí, muito obrigado. Sugiram temas aí de vídeos para que eu faça mais vídeos. Valeu!